Fala, meus queridos. Quero responder um comentário barra pergunta que eu recebi aqui no meu Instagram, que eu acho que vai ser útil para muita gente que tem TDAH ou se sente distraído, tá? É assim, eu sou TDAH também. Você sente necessidade de medicação? Eu ainda sou resistente ao meu diagnóstico. Eu acho que não tenho problema de atenção e sim de interesse. Naquilo que eu me interesso, minha atenção é demais. Vamos lá, então percebam que essa pergunta aqui ela tem duas partes. Eu vou dissecar essas duas partes com a minha opinião, com a minha história aqui para você. Primeiro, eu sou TDAH e se eu sinto necessidade da medicação. Lembrando que eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, eu não estou aqui indicando você a tomar ou não estou falando para você não tomar nada, tá? Aqui é uma história pessoal minha. Por muito tempo eu julguei que por ser TDAH, por ter TDAH, eu achava que eu precisava de algum medicamento para me concentrar. Eu achava que eu precisava de algum agente externo que me fazia mudar a minha mente para conseguir focar por algumas horas, que passou a ser uma tarefa impossível para mim. Eu era um menino que ia bem na escola, até a quarta série, quinta série, depois os sintomas do TDAH começaram a surgir de uma maneira incontornável e isso atrapalhou muito minhas notas na escola, o meu desenvolvimento intelectual e a minha autoestima, inclusive. Então, quando eu pude descobrir finalmente qual que era o meu problema, porque eu acreditava assim, eu tenho um problema, eu sou claramente pior que os meus amigos, eu olhava para o lado e as pessoas se concentravam melhor do que eu, elas absorviam melhor o conteúdo do que eu, então na minha cabeça eu tinha um problema e eu não tinha uma explicação para aquele problema. E quando eu recebi o diagnóstico do TDAH e por consequência eu recebi uma receita de Ritalina para tomar, eu identifiquei naquela cápsula, naquela caixinha, a solução dos meus problemas. Era uma coisa lógica assim, né? Bom, eu tenho esse problema, agora eu identifiquei esse problema e esse remédio é a solução para esse problema de foco, para esse problema de atenção. Então, por muito tempo eu tomei os dois tipos de Ritalina que tem na época, eu não sei como está hoje, eu sei que os medicamentos avançaram, tem o Venvance, tem o Atenta, enfim, eu sei. Mas na minha época eu tomei tanto a Ritalina de curta duração quanto aquela de longa duração. Nos primeiros meses de uso, ainda na escola, lá no sexto ano, sexta série, eu tive uma melhora significativa nas minhas notas. Eu acho que uma parte era sim por causa do medicamento e outra parte era por um aspecto mais interno, um aspecto mais de autoestima, do tipo, nossa, eu não era tão problemático assim, era só um diagnóstico que eu não tinha. Então isso me animou também a voltar a estudar, a voltar a me enxergar como uma pessoa com potencial. Então, para mim, essa melhora foi uma mistura da minha mudança de autoestima, uma melhora pontual e o efeito da substância em si. Aí, eventualmente, né, eu tirei 9 em matemática, coisa que eu só reprovava, e aí um amigo meu falou: é fácil tirar nota boa em matemática, quero ver tirar essa nota sem remédio. Então, a questão da autoestima já foi desconstruída depois dessa fala pouco amigável de umas pessoas que era meu melhor amigo da época. Então, eu voltei a me sentir, e agora eu não era mais o problemático, agora eu era o impostor, a fraude, porque eu só ia bem na escola por conta do remédio. Enfim, o efeito biológico ali, o efeito químico continuou fazendo efeito. Eu consegui me concentrar melhor, independente do efeito emocional que o remédio me causava. E eu usei a Ritalina até o meio da minha faculdade. Com o tempo, eu fui percebendo que os efeitos foram ficando cada vez menos claros, cada vez menos perceptíveis para mim. Obviamente, talvez por uma questão de percepção, e não pela redução do efeito em si, mas parecia que não ajudava mais tanto. O fato é esse. A partir do momento pareceu que não ajudava mais tanto. E tinha um problema sério além disso. Na faculdade eu estudava de tarde
e fazia as aulas à noite. Então eu tomava Ritalina de longa duração de tarde, mas chegava ali no meio da aula à noite, o efeito passava e o meu cérebro se derretia completamente. Eu não conseguia mais me concentrar. Nada mais entrava na minha cabeça. Então eu tive sempre essa impressão de que a Ritalina estava torrando os meus neurônios, tá? Acelerando o meu cérebro, e aí quando o efeito passava, eu ficava inutilizado ali. Mas até então, eu não parava de tomar, apesar desses efeitos desconfortáveis, e apesar de nunca ter me conformado de ter que tomar remédio para me concentrar, coisa que gente normal, entre aspas, faz tão bem sem, no meio da graduação, o que aconteceu? Não é porque eu parei no meio da graduação, porque eu conheci a arte do foco, porque eu conheci a possibilidade de treinar a minha atenção. Então, uma coisa que eu não sabia, uma coisa que ninguém quase sabe, é que a atenção, o foco, é uma habilidade absolutamente treinável, altamente treinável. Então, existe um passo a passo simples para você treinar a sua mente. Não é estudando neurociência, como eu já falei num vídeo meu, que tem a neurociência não vai te fazer sofrer menos. Não é entendendo intelectualmente o funcionamento da sua mente. Você tem que malhar a sua mente, você tem que botar o shape mental. E aí sim, você vai começar a conseguir controlar o seu foco. Porque tem esse paradigma, então, ó, primeiro ponto importante aqui. A atenção é altamente treinável. E segundo, não existe pessoa desfocada. Existem pessoas que não têm controle sobre o próprio foco. Porque todo mundo, a todo momento, quando está acordado, está focando em alguma coisa. Está focado ou em algo que escolheu, um estudo, um filme, escrevendo alguma coisa, ou em algo que capturou a sua atenção. Então, são séries, celular, redes sociais. Ou seja, a diferença não é se você tem foco ou não tem foco. Todo mundo tem foco. A diferença é, você está no controle do seu foco? Você tem domínio sobre o seu foco? Você escolhe para onde ele vai? E eu já me adiantei um pouco, essa vai ser mais a resposta da segunda parte da pergunta, que é aquela que ela falou assim, eu não acho que eu tenho um problema de atenção, eu acho que eu tenho um problema de interesse, porque no que ela se interessa, ela se concentra, mas eu já vou chegar lá. Então, você tem que aprender a treinar seu foco. TDAH, se você treinar o seu foco, você vai ter um superpoder na sua vida, tá? Papo muito sério aqui. Porque daí você vai equilibrar esse ponto de fraqueza, de atenção, e você vai ter ainda a criatividade, a energia que um TDAH tem. Então, nesse sentido, treinar a atenção é muito bom. Se você quiser aprender a treinar a meditação comigo, é só clicar no link abaixo. Você vai ser direcionado para a página da minha mentoria. E aí a gente conversa, bate um papo também, caso você queira, para tirar suas dúvidas. Estou à sua disposição. E agora, então, vamos entrar de fato para a segunda parte da pergunta, que é essa, né? E muita gente já falou isso para mim, tá? Eu não acho que eu tenho um problema de atenção, de foco. Eu acho que as coisas estão menos interessantes. Ou eu só consigo prestar atenção naquilo que me interessa. E aí, é importante a gente especificar exatamente o que é o foco, o que é a atenção. Tem dois tipos de atenção. Tem a atenção intencional e tem a atenção sequestrada. Se você só consegue prestar atenção em coisas que te interessam, quer dizer que você só consegue prestar atenção quando você tem a sua atenção sequestrada. Seja porque você entrou no hiperfoco, ou seja porque o objeto que você está levando a sua atenção está te atraindo momento a momento. Então, por exemplo, um filme. Um filme, ele sequestra a sua atenção. Ele está ali com a trama te envolvendo, com os efeitos especiais te envolvendo, ele está fazendo trocas de cena a todo momento. Então, não é um esforço ativo seu de prestar atenção. Na verdade, é uma atenção passiva. Você se entrega e aquilo vai roubando a sua atenção momento a momento. Não é à toa que quando um filme está mais lento, quando é um filme que não tem tantos efeitos especiais, as pessoas hoje em dia tendem a pular.
porque ele não está fazendo o papel dele de sequestrar a atenção de uma maneira eficaz, tá? Então, essa atenção é uma atenção mais rasa, uma atenção de que qualquer pessoa consegue ter. O interesse, ele inevitavelmente vai gerar a atenção. Mas o fato é, a vida não é só composta de coisas que nos atraem. A vida não é só composta de coisas prazerosas, gostosas, que sequestram nossa atenção. Às vezes, a gente precisa sair do prazer estimulante de uma rede social e pular direto para um livro. Sair de um Reels todo colorido, todo cheio de dinâmica, para um livro com uma letra preta no fundo branco. E aí, você não pode depender apenas do seu interesse, desse sequestro da sua atenção. Você tem que conseguir levar intencionalmente a sua atenção, independentemente do interesse que esteja acontecendo ali. Senão você vai ficar eternamente amarrado aos seus humores, aos seus gostos do momento. E nós construímos coisas valiosas na vida quando a gente consegue persistir em coisas que nem sempre são tão gostosas de imediato, que nem sempre trazem uma recompensa instantânea, que nem sempre são necessariamente nos fazendo muito interessado naturalmente. Às vezes é saudável, é importante a gente conseguir persistir em algo que é meio chato, mas que faz parte de um processo maior. Quando você quer alcançar algo que realmente é profundo na sua vida, que realmente um projeto grande na sua vida, vão ter inevitavelmente partes que você não se interessa. Mas se você consegue levar a atenção independentemente disso, você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Você vai conseguir seguir os seus planos. Não estou falando aqui para você só fazer coisas que você não tem interesse, óbvio que não. Estou argumentando a favor de que nem sempre as coisas são interessantes, mas elas são necessárias ainda assim. Então, respondendo essa segunda parte da pergunta, né? Isso é um problema de atenção, ainda assim. Se você só consegue prestar atenção em algo que é interessante para você, isso não deixa de ser um problema de atenção. Porque a atenção treinada é uma atenção intencional, não é uma atenção sequestrada. Se você treina a sua atenção, se você é dono da sua atenção, você vai prestar atenção sendo chato, sendo legal, sendo bonito, sendo feio, não importa. Você é dono da sua atenção. Você não vai ter que negociar com a sua mente. Oh, mente, veja bem, até que é interessante, vai, não precisa disso. Você é dono da sua mente. Então, espero que tenha feito sentido essa resposta. Então, resumindo, né? Eu não acho que eu preciso de medicação por ser TDAH. Hoje eu não uso medicação tendo TDAH. Inclusive, eu acho que eu sou muito melhor em me concentrar hoje do que com a Ritalina. Eu consigo ter uma concentração mais natural, menos agitada, mais presente, mais leve. Eu consigo descansar os intervalos dos meus estudos, coisa que eu não conseguia com a Ritalina, que eu ficava muito agitado. E a meditação não trouxe só isso para mim, não foi só foco que a meditação trouxe para mim. Eu aprendi a me relacionar melhor com os outros, com as minhas emoções, com a minha explosividade típica do TDAH também. Então, a balança aqui para mim pesa muito mais para meditação do que para medicação. Não acho que é preciso. Vou deixar aqui outro vídeo que se relacione com esse tema para você. Até o próximo vídeo, meu querido. Bora!